Eu também agradeço muito à professora Ana Paula Loureiro pela colaboração, pelo contacto, pelo convite de apresentarmos o primeiro ciclo em português na Universidade de Sófia. Já mencionamos que para além, no departamento, para além da professora Ana Andreeva e a minha pessoa, trabalham também outros colegas, mais jovens do que nós, a colega Eliana Chalacuba, que dá aulas de português língua estrangeira, mas também de cadeiras de tradução especializada e também de literatura, tem interesse na literatura africana e defendeu uma tese relacionada com, digamos, a escrita feminina, as obras de Maria Teresa Horta, Hélia Correia e Inês Pedrosa, o tema do corpo e da morte nas suas obras. Temos outra colega que está em sabática, a Dora Mancheva, que para além de ser professora auxiliar do nosso departamento, é também professora do Departamento de Línguas e Literaturas Românicas da Faculdade de Letras da Universidade de Genebra, eminente especialista em ladino dos safarditas, na língua dos safarditas na Bulgária. Temos alguns investigadores, o doutor Henrique Doras, que está a fazer doutoramento em pragmática, a doutora Desislava Timcheva, que já defendeu o seu doutoramento em literatura portuguesa, tema relacionado com o espaço urbano nas obras de João de Melo, e contamos com a colaboração de muitas colegas que trabalham a tempo parcial ou noutros departamentos, mas dão aulas de língua portuguesa e algumas cadeiras de tradução. Então, mais ou menos é, digamos, o coletivo do departamento, que é relativamente, quer dizer, o próprio departamento como um departamento autónomo e muito jovem. Eu gostava de começar com uma pequena localização, contextualização geográfica, portanto, a Bulgária está no extremo oposto, o que não impede uma proximidade espiritual, acho eu, intelectual e de sensibilidade para com o mundo em geral, com Portugal. Portanto, os colegas docentes e basicamente os estudantes portugueses que quiserem vir vão encontrar-se num contexto linguístico muito variado, porque a Bulgária é um país de língua eslava meridional, a Macedónia do Norte também, mas temos um contexto que deu as suas influências do turco, do albanês, de outras línguas helénicas, como é o grego moderno, o sérvio-croata, romeno, que é uma língua românica. Portanto, todas essas influências eu acho que deixaram a sua marca tanto no nosso caráter como na nossa língua, como na capacidade de adquirirmos outras línguas, e nomeadamente o português. Atrevi-me a fazer um bocado de história, mas são datas importantes. A existência da Bulgária nesse território data a partir de 600 ano 681. Depois, outra data que é importante e está muito ligada ao santo padroeiro da nossa universidade, que é Sveti Kliment Ohridski, o São Clemente de Ohrid, que instaurou uma das primeiras escolas de letras eslavas, que agora em Ohrid, né, que agora está em território de Macedónia do Norte, com a implementação do alfabeto cirílico, que nos permitiu sobreviver a algumas épocas bem longas de domínios estrangeiros, até que conseguíssemos recuperar a independência a partir do ano de 1878. É um contexto em que se insere também, digamos, a fundação da Universidade de Sófia, que é no ano 1888, quer dizer, uma universidade muito mais jovem que a de Coimbra, mas pronto, a juventude terá as suas vantagens, imagino que também desvantagens, mas então surge assim, com uma doação, faz-se graças a uma doação considerável, acho que é a maior na nossa história, dos 10 irmãos que ficam aqui situados à frente deste edifício, né?
que é, digamos, o corpo central da reitoria. Esse é o aspecto da universidade, era o aspecto da universidade em 1935. Agora esse é o aspecto em 2020, portanto nesse prédio estão localizadas, nessa parte central, ficam localizadas, digamos, as filologias, ou seja, a Faculdade de Filologias Eslavas, que contém búlgaro também, e a Faculdade de Filologias Clássicas e Modernas. Temos um centro de línguas orientais, que fica fora deste prédio. Aqui está a Faculdade de Direito, a Faculdade de Paleontologia, também a Faculdade de História, para além da nossa. Também há outros campos, quem quiser ver, há algumas ligações úteis, então podem verificar. Há prédios, por exemplo, muito curiosos da Faculdade de Biologia, Faculdade de Química, Matemática, ficam fora desse contexto, portanto foi crescendo. No nosso contexto, em contexto búlgaro, é a maior universidade, com pequenos certos das escadarias. A aula magna eu tenho uma preferência especial, acho que é um sítio muito lindo, e um vitral do Santo Padroeiro, São Clemente de Ohrid, como já mencionei. O ensino do português não começou no ano 1992, né? Realmente alguns acontecimentos políticos, históricos, geográficos aconteceram a partir de 1975, muitos médicos, engenheiros agrónomos, professores de ciências exatas e naturais, inclusive de educação física, búlgaros, foram trabalhar para os países de língua oficial portuguesa, como Moçambique, Angola e Cabo Verde. Menos em Cabo Verde, mas muitos foram para Moçambique e Angola. Então, essa necessidade de intercâmbio naquela época, portanto, estimulou os princípios, os inícios do ensino do português, língua estrangeira, na nossa universidade. A Universidade de Sófia é a primeira escola superior que introduz cursos livres de português, com 4 aulas semanais. Eu sou um produto desses cursos, que depois o primeiro liceu público, ou seja, na escola secundária, começa a ter um ensino mais intensivo o português no Liceu Público de Espanhol, em Sófia. Depois, a partir de 1990, existe a filologia portuguesa como uma segunda opção, com uma duração de 3 anos, também sou produto dela. Portanto, tive a oportunidade de continuar os estudos em programas de mobilidade apoiada pelo Instituto Camões, como aliás o Instituto Camões sempre apoiou e ajudou muito tanto a nossa atividade como a difusão da língua e da cultura portuguesas no nosso país. O maior peso vai adquirindo o português língua estrangeira nas escolas secundárias a partir do ano 2012 e tem sido apoiado pelo Instituto Camões, que tem maior informação sobre os pormenores, mas estuda-se em várias cidades, escolas de Sófia, de Plovdiv, de Burgas, Varna, e o caso concreto da Razgrad, que é uma equipa de futebol com jogadores brasileiros e portugueses, que então fomentou esse... E agora, em 2022, pela primeira vez, estamos a preparar os materiais, aliás já está feito o exame, para o Exame Nacional de PLE nível B1.1, organizado pelo Ministério da Educação e Ciência da Bulgária. Então, a nível de universidades, para além da Universidade de Sófia, na Universidade de Veliko Trnovo existe linguística aplicada, o português a segunda língua. Lá formam-se tradutores linguistas que traduzem da língua estrangeira para o búlgaro, basicamente. E na Universidade Livre de Burgas e na Universidade de Plovdiv, o nome de Paisi Hilandarski, existe o português como cursos livres, que eu saiba, né? Também a informação mais recente, quer dizer que uma estudante nossa dá as aulas na Universidade Livre de Burgas, agora está em licença de maternidade. Então, a informação mais atual, se calhar tenha também o Instituto de Camões, é o Centro de Língua Portuguesa, Camões Sófia. Então, como é que ficam dispostos? Portanto, Burgas e Varna são cidades da costa do Mar Negro,
Veliko Tarnovo é uma cidade de montanha, Plovdiv é uma cidade de vale que tem mais de 6.000 anos de história, por acaso é uma cidade mais antiga do que Atenas e Roma, e seria uma curiosidade, acho, para qualquer pessoa, tanto docentes como estudantes, visitarem essas. E então concentremos-nos em Sófia, né? Que fica na parte mais ocidental do país. O Danúbio passa por aqui, à nossa fronteira do norte com Roménia, a fronteira deles do sul. E então, nossa, como mencionou a colega Ana Paula, pois a licenciatura em Filologia Portuguesa, que nós chamamos o nosso primeiro ciclo, começou em 1992, portanto vamos fazer 30 anos em outubro, e estamos a planejar uma conferência no âmbito das jornadas da língua e cultura portuguesas na Europa Central e do Leste, como primeiro congresso. Esperamos bem que a pandemia ou outras situações geopolíticas não impeçam o formato presencial desse acontecimento. Agora existiu como uma licenciatura de 10 semestres dentro do Departamento de Estudos Ibero-Americanos, junto com a Filologia Espanhola. Depois aderiu ao processo da Bolonha, obviamente, passou a ter 8 semestres, então fomos à instituição da Cátedra José Saramago, que para nós é um enorme orgulho e contentamento, e a partir de muito pouco, há alguns meses, passamos a constituir um departamento autónomo de estudos portugueses e lusófonos. Agora, atualmente, para além da licenciatura em Filologia Portuguesa, ensina-se o português na licenciatura de Estudos Africanos, né? Agora, os termos são diferentes e é um bocado mais complicado, vai muito combinado o português com o búlgaro e com o inglês, francês, portanto o módulo de África lusófona custa-nos mais adaptar os programas para aceitar estudantes estrangeiros que não dominem a língua búlgara. Temos o segundo ciclo, também há um ano, mestrado a Língua, Cultura, Tradução com Português. Há outros programas nesse sentido, Língua, Cultura, Tradução com outras línguas. Agora, este mestrado é vocacionado para trabalhar com português em questões de linguística, de oralidade, mas também de cultura e literatura com a sua aplicação na tradução. Então, poderia ser interessante também para o intercâmbio de docentes, não apenas de estudantes, para estágios, se calhar, no âmbito do Erasmus, e também temos doutorandos na área da literatura e da linguística portuguesa. Ora, propriamente a filologia portuguesa e as disciplinas que são adaptáveis a aceitar estudantes em mobilidade de Erasmus é a licenciatura em Filologia Portuguesa, que tem 2 qualificações profissionais, a de professor de Língua e Literatura e a de Tradução e Interpretação de e para o português, portanto pretendemos atingir uns níveis de domínio da língua superiores, não é? As próprias cadeiras de português língua estrangeira, pois têm essa especificidade. Há algumas alterações, portanto, essa informação combina os planos de estudos existentes e aqueles que planificamos fazer para introduzir no ano letivo que vem. Em base anual, são os créditos e, digamos, a totalidade das aulas. Também essas disciplinas, pois, propriamente para estudantes portugueses talvez não sejam interessantes, mas como estágios, para estudantes de mestrado talvez sejam de maior interesse. São aulas que se dedicam, o primeiro e o segundo ano basicamente tratam da aprendizagem da língua e do fortalecimento dos conhecimentos, aprofundamento dos conhecimentos gramaticais, basicamente estruturação de frases e de textos. A partir do terceiro ano estamos a introduzir também com maior força o elemento da tradução, as capacidades de traduzir.
então todos os como portadores de língua materna, os estudantes portugueses, pois não acho que tenham muito interesse em aprender o português conosco. Agora, dentro da linguística portuguesa, portanto, temos a fonética e fonologia, a morfologia está dividida em sistema nominal e verbal, quer dizer, focaliza na forma, na semântica e nas funções das classes de palavras que integram o sintagma nominal, portanto, o seu núcleo, propriamente o substantivo, as classes semânticas de substantivos, mas também formais, os processos de derivação, como também todos os complementos de frase, o adjetivo, os complementos do nome, os adjuntos adnominais, os modificadores, como também os determinantes e os quantificadores. No sintagma nominal, portanto, estudados como classes de palavras, forma, como semântica e como função. O mesmo é válido para o sistema verbal, onde a incidência é principalmente, digamos, no verbo, nas suas categorias, na sua funcionalidade, no advérbio e a sua particularidade, e nas palavras, digamos, instrumentais, preposições, conjunções, interjeções também, que são um fenómeno discursivo, basicamente. A sintaxe, temos um semestre de sintaxe do período simples, há algumas coincidências, pronto, uma interferência entre as aulas da morfologia e da sintaxe, portanto tentamos fazer uma transição paulatina a partir do sintagma com vistas sobre a sintaxe e o texto, né, a construção do texto, portanto o elemento semântico faz parte de cada uma dessas cadeiras, independente de que os nomes delas apontem mais para a forma, contém também a semântica, cada um dos níveis de estruturação linguística. Mais ou menos, a diferença nos créditos também depende das formas de exame ou a quantidade de trabalho individual que os estudantes precisam fazer. Depois a outra série de cadeiras já tem a ver com a história da língua, a introdução à história da língua portuguesa, ou seja, e gramática histórica, né? A história externa e a história interna, que visa sobretudo uma fonologia diacrónica e morfossintaxe diacrónica. Também temos a lexicologia e fraseologia, que contém, para além da semântica lexical, contém as unidades fraseológicas, colocações fraseológicas e idiomáticas, como também contém parte de paramiologia e estruturação lexicográfica, né? O trabalho da lexicografia. A pragmática e a estilística estão inseridos, quer dizer, essas disciplinas algumas foram antigamente opcionais, passaram a ser obrigatórias. A estilística figura aqui porque é dada numa perspectiva mais linguística do que literária, né? Mas pronto, são... E, esse é o conjunto de disciplinas linguísticas que são dadas em português e podem aceitar estudantes entrantes em mobilidade e Erasmus. E vou passar a palavra à minha colega, a professora Ana Andreeva, para apresentar o currículo das disciplinas relacionadas com a literatura portuguesa e, se calhar, as literaturas lusófonas. Eu posso ir. Muito obrigada, se me permitirem. Temos o estudo das disciplinas literárias no currículo da Filologia Portuguesa em Sófia, segue uma ordem histórico-cronológica, sendo que a literatura portuguesa, desde os primórdios, época trovadoresca, até à pós-modernidade, são dedicadas 5 cadeiras de literatura, que têm o título de Literatura Portuguesa, e a seguir, a continuação, especifica os períodos, porque o critério da periodização literária é básico na estruturação das nossas disciplinas na área dos estudos literários. Portanto, temos a literatura portuguesa, Idade Média e Classicismo renascentista, literatura portuguesa, maneirismo, barroco e neoclassicismo, tal como estão a ver, a literatura portuguesa, romantismo, realismo e naturalismo, literatura portuguesa, simbolismo e modernismo, e a seguir a última, literatura portuguesa do pós-modernismo à atualidade.
Todas essas cadeiras têm uma carga horária de 45 horas durante o semestre todo, 3 horas semanais, das quais 2 aulas expositivas, teóricas, expositivas, e uma aula prática. Todas as cadeiras de literatura portuguesa brasileira, pois depois da portuguesa, continuamos com 2 cadeiras panorâmicas de literatura portuguesa, que também referem panoramicamente todo o desenvolvimento da literatura brasileira desde o século XVI até a atualidade, mas de uma forma muito mais panorâmica, claro está, porque portanto, a filologia portuguesa está focada sobretudo sobre a literatura portuguesa, na parte dos estudos literários. E temos também uma cadeira que introduzimos recentemente sobre literaturas africanas de expressão portuguesa, com a qual achamos que é muito importante, e com essa cadeira completamos o ciclo das disciplinas de literatura obrigatórias. Visto que os alunos que entram na filologia portuguesa na Bulgária, a maioria deles, quase todos, nunca antes estudaram nada de literatura portuguesa, nós temos de adotar necessariamente esse critério, não é, histórico, periodológico, para fazer conhecer aquilo que ao longo dos séculos se fez e que de uma outra maneira estamos a ver reinterpretado nos textos atuais. Portanto, começamos desde os primórdios e avançamos no sentido da nossa atualidade. Todas as aulas são dadas em português, sem exceção, porque fazemos questão de trabalhar textos originais. Claro que a seleção é muito estrita, com essa carga horária não nos podemos permitir ver tudo, e mesmo assim os nossos alunos conseguem acompanhar e identificar os momentos evolutivos das letras em língua portuguesa nos diferentes espaços lusófonos. E volto a frisar mais uma vez, as cadeiras de literatura portuguesa são 5, as cadeiras de literatura brasileira são 2, e a cadeira de literaturas africanas de expressão portuguesa é uma. Para além dessas disciplinas obrigatórias, temos também as disciplinas opcionais, onde nos permitimos ser muito mais livres, fugir um pouco à lógica da história e fazer disciplinas mais transversais ou tematicamente orientadas, disciplinas de literatura comparada, de estudos interartes, não é? Sempre com foco na literatura, mas de uma forma assim mais livre, não é? Nas cadeiras opcionais. Eu gostaria aqui de pedir estamos justamente no slide que apresenta as cadeiras de literaturas não da brasileira e das africanas, portanto vou pedir à minha colega, a doutora Eliana Tchalacoa, para ela referir também alguma coisa específica sobre as literaturas africanas e sobre as disciplinas na área dos estudos culturais, os estudos da cultura portuguesa, brasileira e africana. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela palavra. Para mim é um prazer assistir a este encontro esta tarde. Como a professora doutora Andrea já referiu, eu acho que vou chamar isto orgulho. Tenho um orgulho que nos últimos tempos, junto com as minhas colegas, temos andado a alargar ainda mais os horizontes da nossa literatura, a licenciatura, com a ideia de incluir nos estudos literários também a literatura no contexto cultural da África lusófona, abrindo desta maneira, sem dúvida, um largo leque de possibilidades para os nossos formandos. Eu, por mim, gostava de sublinhar essa ideia que nós temos de sempre contextualizar tanto os nossos estudos de literatura como os nossos estudos de tradução, a prática da tradução neste contexto cultural,
que nas últimas semanas temos andado a ver que é muitíssimo importante para começarmos a andar realmente pelo caminho da humanidade verdadeiramente humana. Eu vou acrescentar mais algumas palavras sobre o meu caso. Fui aluna com umas lembranças extraordinárias dos meus 4 anos de licenciatura em Filologia Portuguesa. Daqui a pouco vamos dar a palavra aos nossos colegas recém-formados. E para mim sempre foi um prazer estudar e trabalhar nesta nossa família lusófona que temos em Sófia, e como acabaram de ver nos últimos 30 anos, tem feito um grande caminho. Obrigada pela palavra, passo a palavra às minhas colegas. Muitíssimo obrigada, com licença. Pronto, então vou continuar. Essas cadeiras também são dadas ou serão dadas porque é uma introdução nova que fazemos as culturas e sociedades lusófonas, a segunda parte referindo, digamos, as particularidades dos países africanos, língua portuguesa. Está a ser introduzida vai ser introduzida, esperemos bem, a partir do ano que vem. Portanto será uma coisa nova, mas serão dadas em português, portanto também são disciplinas apropriadas para estudantes entrantes de Erasmus. As disciplinas de opção livre, aqui mencionei só algumas, sem muito pormenor, porque no fundo não estão a ser oferecidas, não temos uma informação prévia a quais delas vão ser realizadas, quais não. Uma boa parte delas, sobretudo no primeiro ano, nos 2 semestres do primeiro ano, são dadas em búlgaro, como latim, teoria da literatura ou linguística geral, linguística ibero-românica, desculpem. Portanto, há uma data de disciplinas dadas em búlgaro. Depois, esses são os 2 módulos de formação profissional, as cadeiras do módulo de tradução e interpretação, que também exigem o domínio do búlgaro, e o módulo de formação profissional em metodologia e didática do ensino de línguas estrangeiras, que são integralmente dadas em búlgaro. Faz parte da política do Ministério da Educação e Ciência, portanto, a prática dos estudantes apenas é feita nas escolas em turmas de português. E, afinal, algumas ligações úteis. Acho que o último é o sítio da Universidade em Sófia em inglês, alguma informação sobre as diferentes faculdades e basicamente para os estudantes de Erasmus é esta página dedicada exclusivamente aos estudantes de Erasmus, com todos os programas das disciplinas, anotações e informação breve sobre as disciplinas que podem, nas quais podem inscrever-se. E então, bem-vindos e bem-vindas à Universidade de Sófia. Bem-vindos é mais do que suficiente para todos os linguistas, eu acho. Muito obrigada pela atenção e acho que devemos passar a palavra à Ana Paula e aos nossos estudantes.